Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um encontro do ciclo de palestras do IVO Brasil, né? Hoje, no mês de setembro, uma grande honra, uma pessoa muito querida, nosso querido Dr. Humberto Soliva, coordenador do Grupo de Estudos GEM, Grupo de Estudos Maurício, né? Então, com grande honra, Dr. Humberto Soliva. Olá, Muito bem-vindo, Rafael. professor. Muito obrigado por ter aceito o convite. É uma grande honra para o IVO. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço imenso para todos aí, para o Berg, para o netinho do Berg, que é recém-nascido, e para toda a turma que curte a UFM, Ortopedia Funcional dos Maxilares, especialmente a reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares. O Dr. Humberto Soliva, né, ele é formado pela Unesp de São José dos Campos em 1976, especializou-se em ortodontia pela PUC-Rio em 1978, é ortopedista funcional dos maxilares, concedido o título, né, pelo Conselho Federal de Odontologia em 2002, membro fundador do GEM, que é o Grupo de Estudos Maurício Vaz de Lima, presidente da SOMA, que é a Sociedade Maurício Vaz de Lima, e professor convidado de diversas entidades oficiais, como palestrante na ABOM, na Unesp, na Sobracom e coordenador geral do GEM. Então, professor Dr. Humberto Soliva, lhe passo a palavra, né? É com você. Obrigado. Vamos iniciar agradecendo a Deus, né, o dom da vida, a sabedoria que nos foi partilhada com o professor Maurício e com todos os amigos da UFM. O Rio de Janeiro é onde nasceu a reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares. Uma cidade maravilhosa, onde nós temos calor humano, muita alegria e essas paisagens belíssimas que eu vou passar para vocês de vez em quando. Brasil, nosso querido país, onde nasceu a técnica ortopédica funcional brasileira chamada reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares, criada, né, pelo professor Maurício Vaz de Lima na década de 60, que foi o criador dessa reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares, baseada no bom senso, no senso clínico, na experiência clínica e em tudo que ele aprendeu da UFM com Binler, Planas, Stockfish, Klampt, todos os grandes mestres, o grande mestre Armando Stefanelli, que trouxe a ortopedia funcional praticamente para o Brasil na década de 60, e Maurício foi um dos grandes entusiastas e um dos alunos que sempre acompanhou o professor Stefanelli, que também já está lá no céu. O Maurício Vaz de Lima desenvolveu aqui no Rio de Janeiro a tecnologia que nós vamos aplicar com vocês aqui. Esse é o símbolo do nosso grupo, né? O símbolo do equilíbrio do sistema estomatognático, que ele mesmo desenhou e ele mesmo idealizou. Naquela época, tratar com ortopedia funcional dos maxilares era uma coisa ainda incipiente. Maurício, quando aprendeu a tecnologia de Planas, de Blindler, de Stockfish, de Klampt, etc., ele começou a aplicar e encontrou uma certa dificuldade, porque ele só tinha pacientes adultos, ele não era odontopediatra. Então, ele iniciou o tratamento dele com pacientes adultos e idosos. Então, o tema que nós vamos falar hoje é tratando com ortopedia funcional pacientes adultos e idosos através da RDFM. Maurício sempre dizia, se você falha ao planejar, está planejando falhar. Então, ele tinha uma visão clínica, uma visão que nós não tínhamos dificuldade para encontrar. Hoje, nós temos a facilidade de alguma tecnologia que está nos ajudando. Eu vou mostrar para vocês agora, pode abrir a imagem, detalhes que a gente tinha problema para encontrar na visão bidimensional das radiografias. Então, com essa situação, nós podemos ver as arcadas separadas, podemos ver os apinhamentos, podemos ver a parte que a gente vai planejar e
onde aparecem os contatos que estão interferindo, os contatos prematuros. É uma ferramenta que vai estar nos ajudando muito e vamos mostrar alguma coisinha que nós já estamos fazendo através dessa tecnologia, aplicando a filosofia de Maurício Vaz de Lima, né, de levar o errado para o lugar certo. E é uma tecnologia que veio para ficar e nós já estamos implementando aqui com o meu filho Carlos Eduardo, também é ortopedista funcional, é afilhado de Maurício Vaz de Lima, né? E nós estamos tocando para frente essa ideia. E aí veio a pandemia, né? Todo mundo teve que andar de máscara, todo mundo teve que ficar escondido dentro de casa, fica em casa, paramos alguns meses até de trabalhar, e isso afetou todo mundo de uma forma muito forte, emocionalmente, vamos para frente. E o sistema estomatognático, ele foi afetado. Então, nós temos aqui a imagem da inervação que interfere sobre todo o sistema estomatognático e o apertamento, o bruxismo e outras parafunções apareceram de forma muito mais galopante, porque o bruxismo ele não está aqui, ele aparece na arcada, mas ele inicia aqui no cérebro, entendeu? Lá no sistema límbico, no sistema reticulado, de lá que vem essa ansiedade, esse sistema aferente de idas e vindas de mensagens, as pessoas começaram a se autodestruir com o bruxismo e apertamento de uma forma muito mais ativa do que nós víamos antes da pandemia. Claro que a ansiedade, estresse, tudo isso já existia, só que foi muito mais valorizado. Em vários lugares do mundo se constatou essa mesma situação. E aí está a nossa afiação desencapada, que é o nosso sistema estomatognático, tanto sistema aferentes como eferentes, e de forma que nervos motores, nervos sensitivos, está tudo interligado, os pares cranianos, com o nosso sistema estomatognático. O que seria uma oclusão funcionalmente equilibrada? Será que uma oclusão equilibrada estaria imune a todas essas situações de parafunção que nós estamos vendo? Uma oclusão bem encaixada, onde inicia a trituração dos alimentos de forma correta, com todos os 32 dentes funcionando e alinhados, isso nos imuniza do bruxismo, do apertamento? Infelizmente, não. Nós temos visto até oclusões que estavam bem equilibradas, vindo a sofrer os efeitos do bruxismo e do apertamento. E uma oclusão que não está equilibrada, potencialmente, ela é mais problemática. Ela pode estar mais aberta a essas situações agressivas, vão se manifestar de forma muito mais evidente em forma de sobrecargas oclusais, sobrecargas articulares, dores musculares, dores orofaciais e disfunções que vão aparecer durante as situações que nós vamos mostrar para vocês. Então, essa é uma oclusão vista de frente, mordida profunda, uma oclusão de encaixe totalmente ineficaz em distorrelação mandibular, tanto de um lado quanto do outro. Isso significa que a eficiência mastigatória está prejudicada nesse encaixe. Então, a tendência a ter que uma digestão muito mais difícil, porque a digestão inicia na mastigação. O que começa bem, termina bem. Claro que está muito mais ligado. O primeiro quadro aqui da superior esquerda, onde a gente vê uma ATM de uma oclusão equilibrada, como nós mostramos primeiros quadros. Você vê que o disco ele traslada junto com a cabeça da mandíbula, indo e voltando para a posição ideal da mandíbula, que é ligeiramente apoiada na eminência articular. No lado direito, nós já vemos uma
articulação onde teve sobrecarga e um escape anterior do disco. O disco está escapando e comprimindo a zona bilaminar, levando a limitações de abertura, dores orofaciais, estalos, ruídos e outras situações que deixam o paciente incomodado com isso e desconfortável. No quadro abaixo, a gente já vê um comprometimento maior, onde o disco escapa com muito mais força, mas ele ainda, em algum momento, ele recaptura, onde houve esse clap, onde ele consegue recapturar em algum momento. Da situação que pode ser reversível em algum ponto, mas quando chegamos aquele paciente que vem e relata que um dia houve um estalo maior e depois parou de estalar. Claro que aí é esse último quadro onde o disco já foi embora, ele não está mais funcionando, e aí a cartilagem contra cartilagem, a tendência à condromalácia, que é a inflamação dessa área condilar, e perfuração de disco, que a gente vê com muita frequência. É mais frequente do que a gente pensa as perfurações. Então, são essas apresentações de DTM que têm aparecido com muita frequência na nossa clínica. Então, isso tem assustado muito a gente aqui no Rio de Janeiro, lógico, no mundo inteiro. Eu vou iniciar por esse caso, que foi um dos casos não foi de pandemia, tá? Isso foi antes da pandemia que eu tratei, e é um caso onde havia um paciente já com 38 anos, você vê que é uma pessoa que está com o rosto enrijecido. O perfil dele, perfil com ângulo mandibular bem fechado, né? Bem anguloso, e o sorriso que praticamente não existe, né? Aquele sorriso quase de Mona Lisa. Então, nós temos aqui um quadro, observem a imagem, rotação mandibular para a direita e um travamento oclusal muito forte entre o canino lateral, um travamento, uma oclusão totalmente travada. É claro que isso está sobrecarregando toda a articulação, toda a funcionalidade mastigatória do paciente, e ele só é uma charneira, ele não tem como movimentar em lateralidade. Um paciente adulto, será que isso tem conserto? Claro que com ortodontia, até para colocar os brackets na arcada inferior, ia ficar quase que impossível pela mordida profunda, e esse lateral 12 seria praticamente impossível colocar um bracket, o canino está bem na vestibular, onde se colocaria um bracket. Então, na reabilitação dinâmica, nós vamos fazer os recursos para corrigir esse caso. Então, aqui é já uma imagem estática, nós vamos ver aqui travamento muito forte desse lado. Está em classe 1, mas está numa classe 1 totalmente sobrecarregada. O lado oposto, também uma oclusão toda desastrosa, a mandíbula rodou para esse lado direito, um apinhamento com inclinações linguais muito fortes dessa bateria anterior, o incisivo 42 aqui bem inclinado para a lingual, praticamente atrás do canino. Claro que nós sabemos que um dos recursos principais que nós temos na reabilitação dinâmica é a distalização, tanto na arcada superior quanto na inferior, que é onde a gente vai aplicar agora. A arcada superior também mostrando compressão e uma tendência à mesoagressão também acontecendo. E aqui, o primeiro aparelho que nós colocamos, um distalizador esquerdo, um distalizador direito, que está sem arco de Hawley. Por quê? Eu não tenho que fazer um arco de Hawley nesse momento. Primeiro, nós temos que recuperar o espaço. Maurício sempre, uma das frases que ele mais dizia é levar o errado para o lugar certo, com bom senso. Então, o que está errado? A migração desse setor anterior para lingual e a mesoagressão desse setor 4. Então, nós vamos usar um distalizador do setor 4, sem encapsular, porque me interessa migrar
com essa bateria anterior para frente. Então, aqui é o aparelho visto por oclusão. Tá? Vejam que está sem cobertura de incisivo, né? Sem encapsular os incisivos. E eu estou indo com um apêndice de acrílico até a mesial do canino, que já vai funcionar como uma tração para ele ir desinclinando. E aí os meses vão passando, a gente também instala um distalizador superior do mesmo lado, também já sem encapsular a frente, mas já com arco de Howling, que eu gosto muito dessa conjunção, o distalizador com arco de Howling. Ao mesmo tempo que vamos abrindo espaço, já vamos alinhando. E aqui, o conjunto superior e inferior, vocês já conseguem observar uma abertura de espaço no inferior e no superior também um espacinho abrindo aí entre o canino e o lateral. O segundo aparelho já entra com arco de Howling no inferior, ou seja, eu já tenho espaço, eu já posso começar a fazer alinhamento. Melhora na linha média, apesar que eu não vou conseguir 100% de linha média, foram muitos anos de compensações estruturais, musculares, etc. Nós vamos recuperar o que a natureza nos permitir recuperar. Mudamos o lado agora, vamos para o D3, é o mesmo distalizador, só que do lado esquerdo e com um arco de Howling. Então, dessa maneira, nós continuamos agora superior também distalizando, fazendo par com esse, um distalizador do setor 2. Aqui vocês veem as marquinhas do carbono, sempre checando se está equilibrado, para não ficar um lado mais alto que o outro, e estimulando que o paciente abre e fecha em miocêntrico, ou seja, acertando a linha média do paciente. Vocês vão observar uma melhora muito grande no alinhamento inferior. Aquele 42 que estava migrado para lingual, hoje já está aí, nesse caso, já está praticamente na posição próximo do ideal. E você vê que quando o paciente abre a boca e fecha, ele já está mostrando uma miocêntrica, ou seja, está mostrando o caminho que nós queremos de mudança de postura terapêutica. O inferior e com o nível que nós chegamos agora, com um encaixe bem mais agradável, as sobrecargas diminuíram bastante, a coloração da gengiva bem mais saudável. Nós vemos aqui que a miocêntrica, o freio superior com o freio inferior já estão coincidindo, apesar de alguma mudança ainda dentária, né, acontecendo. E aqui o encaixe que nós ainda estamos trabalhando para chegar no mais próximo possível de um encaixe ideal. Nós temos aí aproximadamente 1 ano e meio de tratamento e vamos continuar ainda distalizando um pouquinho mais, expandindo para conseguir encaixar perfeitamente esse lado. O outro lado também já melhorando e nós continuamos ainda com o aparelho, usando no caso só à noite, né? O paciente adulto tem mais dificuldade para usar o aparelho durante o dia, então vai ter a única opção para ele é usar à noite, em casa e à noite. Se ele conseguir usar 16 horas por dia, contando 8 horas que ele vai dormir, está ótimo. Então aqui uma vista da arcada já em alinhamento e o refinamento do encaixe da oclusão para ele ter uma digestão muito mais efetiva, né? Iniciar perfeitamente a digestão e distribuição de carga para eliminar a sobrecarga articular. Mais uma vista, aí nós já estamos com 2 anos de tratamento e vamos acompanhando como era inicialmente e como é que estamos agora 2 anos depois. Veja que a mandíbula se postura um pouco melhor, ainda tem acomodações em andamento e vamos acompanhando. Nós temos a grata satisfação de observar que um caso tratado ortopedicamente, quando ele termina bem encaixado, bem equilibrada a musculatura e tal, ele vai terminar e tá bom.
Se ele continuar equilibrado funcionalmente e continuar nesse equilíbrio, daqui a 5 anos ele tem que estar muito bom. Ou seja, tem que estar melhor ainda do que quando nós terminamos. Porque a natureza vai fazer o trabalho dela, do encaixe, dos ajustes naturais que vão acontecer, quando é necessário algum ajuste grosseiro de cúspides excessivas ou restaurações que foram feitas com uma oclusão que não existe mais, aí é importante nós fazermos o ajuste oclusal necessário para alcançar esse equilíbrio e conforto. Claro que nós vamos pensar que isso vai melhorando progressivamente, nós temos um encaixe já bem melhor, o outro lado também já bem melhor encaixado, já trocou aquele bloco horroroso que ele tinha metálico ali. Veja que a linha média miofacial, a linha médica dentária não vai coincidir, mas a linha média facial, baseada nos freios labiais, está perfeitamente na miocêntrica. Aí, mais um pouco à frente, e a gente vai acompanhando esse paciente. E Maurício tinha um ditado muito importante. Quando eu comecei a trabalhar com ele em 77, eu terminei a faculdade em 76, já comecei a trabalhar com ele em 77. Aí eu perguntei, Maurício, quantos pacientes você já deu alta? Ele virou para mim e falou, só os que morreram. Eu falei, mas por quê? Eu quero que o paciente volte todo ano para eu ver como é que ficou o meu trabalho. Então, ele estimulava o paciente, nem cobrava nada por isso, orientava o paciente quando tinha que fazer limpeza, uma restauração, alguma cárie, e o paciente se via motivado a vir todo ano para compartilhar com ele a alegria do equilíbrio que tinha acontecido. Quando eu vi isso, eu falei, mas é isso que eu quero fazer da minha vida também. E é isso que eu estou colhendo agora. E aí, mais adiante, o paciente vai voltando de tempo em tempo, agora já está até ficando com a barba branca, mais um pouco. Aí a gente já tem, se não me falha a memória, uns 5 anos de tratado, né? de já estabilizado. Então, veja o sorriso dele agora, né? Não é mais aquele sorriso de Mona Lisa, né? Discreto, é um sorriso, eu sempre falo para o paciente, sorria sem moderação. Sorrir sempre ajuda a mostrar bons fluidos e trazer bons fluidos. Mais encaixado ainda, mais estabilizado, o paciente super equilibrado, harmonicamente melhora a autoestima do paciente e também o sistema digestivo, começando com oclusão mastigação bem equilibrada. Paraty, aqui no Rio de Janeiro, para quem ainda não teve a oportunidade, é essa cidade magnífica que eu frequento desde criança, né? Mais uma vista. Quando tem maré alta, a maré entra pela cidade, fica uma situação que vocês estão vendo aí. E eu cheguei para o meu pai, a primeira vez que eu fui com ele, falei, pai, construir essa cidade no lugar errado. Ele falou, não, mas por quê? É porque ela enche d'água, então o mar entra aqui. Ele falou, não, foi feito para isso mesmo, que quando enchia, levava a sujeira da rua e coisa, fazia uma limpeza na cidade. Isso acontece 2 vezes ao mês, né, nas marés altas, e essa é a nossa Paraty. Bom, esse é o sistema onde a gente trabalha, né, na boca e os seus anexos. Quando você está mexendo em postura mandibular, você não está mexendo só em dente, não está mexendo só na face, você está mexendo coluna, está mexendo na postura da coluna, na relação atlanto-occipital, do atlas com o occipital, C1, C2. Então, sempre que nós temos um paciente em disfunção articular, em DTM, nós podemos procurar que vamos encontrar alguma situação cervical e que tem que ser tratada conjuntamente com situações ascendentes e descendentes para poder manter esse equilíbrio de forma
duradoura, porque se eu mexer só na postura mandibular e deixar uma postura errada e que pode levar a situações progressivas, nós podemos cair de novo na DTM e o paciente nunca vai ser tratado. Ele vai precisar eternamente de viver com remédios, ou usando placas, ou alguma coisa que ele vai ter que fisioterapia, tudo isso meio que vai incluir isso na vida dele. Então, esse é o que o Papai do Céu nos colocou para trabalhar. E nós temos que considerar que agora, na pandemia, exacerbou os oralismos e as parafunções, que são funções que não são produtivas do sistema estomatognático. Apertamento e bruxismo, que é o mais comum. Inclusive, pacientes que quebram dente, paciente que eu já vi quebrar até implante, às vezes chega com o dente quebrado no meio, fratura de raiz, abfrações, tudo isso devido a essas parafunções. Onicofagia, as pessoas passaram a comer mais unha. Tricofagia, comer cabelo, comer. Autofagia, morder a bochecha. Mastigação unilateral, que também é um dos fatores que a gente... é uma parafunção, que não veio com a pandemia, mas a gente já acompanha há muito tempo, pode gerar mordida cruzada. E outras parafunções. Outras parafunções geradas pela ansiedade, etc. Nosso Rio de Janeiro é um lugar bom para a gente caminhar no calçadão, é bom para aliviar esse estresse todo. Então, aqui um outro paciente, ele estava com 15 anos de idade, você vê um ângulo mandibular bem fechado, masseter hipertrofiado, paciente apertador, já naturalmente apertador. Ele já se queixava, né, de dores articulares, dores de cabeça, etc., e que acompanhavam uma situação oclusal bem agressiva. E aqui a gente vê como é a oclusão desse paciente. É uma mordida extremamente profunda, praticamente você não vê incisivo. Na verdade, ele é uma classe 2, um deck bis, na linguagem ortopédica. Só que não é aquele deck bis clássico, que é os centrais para trás e os laterais para fora, né? Maurício chamava o deck bis de chifrudinho, que é lateral para fora. E uma vez veio um paciente, a mãe trouxe um paciente, o menino devia ter uns 12 anos. E ele contando para a mãe, seu filho é chifrudinho, não sei o quê. E eu querendo rir, né? Aí, de repente, ele falou, esse negócio, esse chifrudinho normalmente é genético. O seu marido é chifrudinho? A mulher virou e falou, chifrudésimo. Eu saí correndo da sala, enrolei de rir. Por que você foi falar? Não, eu estava falando chifrudinho do deck bis. Ela falou, entendeu de outra coisa. Bem, voltando ao nosso... Ele não é chifrudinho, porque não tem o lateral, né? Mas aí é o deck bis de canino. Observem o lado esquerdo, o maxilar, uma exostose nessa região, que é típica de sobrecarga, de apertador. Apertador, no caso aí, mais de esquerdo do que direito. A estrutura óssea, para se defender, ela vai hipertrofiando e cria essa exostose maxilar, que é muito comum. Do lado direito, vocês praticamente não vão observar isso. E na arcada inferior, normalmente aparece por lingual, aquele famoso torus mandibular. Do lado direito, você vê classe 2, né? O deck bis, classe 2 segunda, mordida bem profunda, curva de Spee invertida, isso dá uma tendência a manter a mandíbula distorrelacionada, comprimindo região reto do escapo. Lado oposto, a mesma coisa, nesse premolar, o primeiro premolar, inclusive, com uma oclusão invertida, um GLOD, né? Uma mordida cruzada invertida, e era uma área de extrema sobrecarga, uma fratura de incisivo lateral por bruxismo também, ele não bateu, não quebrou, foi por próprio bruxismo. Visto aqui, a arcada superior, vejo que ela não é uma arcada estreita, mas é uma arcada que migrou o lado esquerdo, uma mesiogressão do setor 2, né? E isso ainda aumentou mais ainda com
a mordida profunda e foi travando cada vez mais essa oclusão. Bem, Maurício criou uma época um dispositivo que ele chamava, na verdade isso é um DIG, né? Parecido com o DIG, né, de Lucia, porém ele tem uma distribuição maior que ele chamava de regulador de funções, porque ele encaixa aqui na frente, dá uma guia anterior em DA, e essa guia anterior em DA libera a área de premolares, tanto superior quanto inferior, para extrusão natural, né, no caso, e eu vou ajudar mecanicamente, porque o menino já está com 15, 16 anos, já está passando, apesar dele ter a dentição adiantada, o terceiro molar já estava chegando, nós vamos aproveitar a chegada dos terceiros também para ganhar um pouquinho mais de dimensão vertical, e em algum momento eu vou ter que instruir mecanicamente também esses premolares. É um recurso que a gente utiliza também na reputação dinâmica. E aqui está o aparelho, um distalizador do setor 2, encapsulado à frente. Veja que eu não encapsulei os premolares nem o primeiro molar, só está justaposto. Eu estou encapsulando o segundo molar. Então, deixei toda essa área para extrusão. À medida que ele vai folgando, né, com o distalizador, ele vai ativando e vai liberando essa energia, a tendência a extrusão ficar mais fácil. Vai ser uma extrusão, no começo uma extrusão natural, no final vou terminar mecanicamente. Aqui eu estou com 6 meses de andamento, já fazendo essa distalização. Vejam como já começa a aparecer alguma coisa de incisivo inferior. Vamos à frente. Aí eu entrei com o aparelho inferior. Também a ideia de extrusão, aqui no caso pré-molares, né? Expansão, porque nós temos aqui o elemento 34 inclinado para lingual. Então, cada vez que o paciente chegava, eu recuava 2 passos, reembasava só esse 34 e devolvia as 2 voltas que eu tinha tirado. Então, nós vamos expandindo de forma direcional esse 34 em toda a arcada inferior, com as oclusais lá posteriores, você vê que está encapsulado, para criar o levante. E ele usava os 2 juntos à noite, durante o dia, pela manhã o de baixo e à tarde o de cima. Fazia o rodízio e à noite os 2 juntos. E vamos instruindo, e vamos que vamos. Vamos cozinhando o galo, aqui no caso, explicar para o paciente meu o que é cozinhar o galo, porque antigamente na roça não tinha panela de pressão, né? Então você tinha que botar o frango para cozinhar, era mais rápido do que cozinhar o galo. Então cozinhar o galo era uma coisa que demorava muito. Então é o que a gente está fazendo aqui, cozinhando o galo. Vai distalizar agora o setor 1, também sem encapsular os premolares, e vamos que vamos. E aí eu já tenho um primeiro resultado com 1 ano de tratamento. Veja que eu ainda tenho masseter muito poderosos, bem ativos. Uma das coisas que eu já proibi de cara ele é mastigar chiclete, ficar mastigando, coisa que também estimula mais ainda essa musculatura e estimula a mordida profunda. Aqui já estou com 2 anos de andamento, e já estou nessa situação. Veja que levantou bastante essa dimensão vertical. E uma das coisas que me chamou muita atenção nessa fase do tratamento é que aquela exostose que havia lá do lado esquerdo praticamente desapareceu. Ela ficou igual, ficaram praticamente iguais os 2 lados. E o tórus mandibular também deixou de desenvolver. Essa exostose, na verdade, ela é defensiva. Se tem uma sobrecarga, o osso aumenta de volume para suportar a carga. Você tira a sobrecarga, a tendência é esse osso remodelar. Remodelou para menos. A natureza não gasta energia com o que ela não precisa. Não precisa mais daquele osso. Ele vai remodelando. Então, aqui vocês vão observar na área dos inferiores, pequenos anexos, pequenos acessórios, que eu fui colocando de resina, e vocês vão ver que é onde eu vou fazer a
extrusão mecânica através da reaptação dinâmica e funcional dos maxilares. Veja aqui o acessório ali, no caso o molar, né, para extrusão, e o quanto ele extruiu naturalmente os pré-molares desse lado. Veja que a curva de espelho está suave, mas não está invertida mais. Já está em reversão, sem usar a curva reversa de aparelho fixo, nada disso. Do lado oposto, vejam que eu estou com um pré-molar, segundo pré, e o primeiro molar também com esses acessórios que vocês vão ver agora para que ele serve. Veja que o encaixe do pré-molar superior extruiu bastante, está bem mais encaixado. E aqui vejam só aquela exostose toda já desapareceu, né, já diminuiu. E eu vejo a linha média bem centralizada. Terceiros molares que eu aproveitei, agora já está com 18 anos, né? Terceiros molares que evoluíram, né, bastante, me ajudaram a ganhar uma dimensão vertical a mais. É importante, logicamente, se a gente puder contar com os 32 dentes funcionando, é o objetivo que Maurício sempre buscou. A arcada inferior, uma vista lá dos acessórios, né? Terceiros molares já estão começando a forçar para a erupção. Aqui os aparelhos que vocês vão ver. Ó. O superior, né, que eu coloquei ali com o Gigan, com o capsulamento anterior, é um tripé. E eu coloquei um acessório que vocês vão ver aqui do lado esquerdo para a extrusão do primeiro molar, um acessório. No inferior, lembra aqueles acessórios colados na vestibular? Esse semi-Hawley, esse acessório, entra por baixo, o paciente baixa, e ele faz uma extrusão mecânica dessa região. Depois disso tudo acontecido, tiro os acessórios e eu já estou usando, mostrei para vocês aí no Aitera, né? Que agora a ideia é não moldar, não usar mais o alginato, ou usar o mínimo possível. É escanear, através desse dispositivo que é o scanner, vai escanear a arcada toda, vai sair aquela imagem que você depois transforma em 3D e vai para as impressoras que fazer o modelo 3D que vocês estão vendo ali. Então, isso é a tecnologia do amanhã hoje, que já estão. Daqui a pouco nós não vamos poder mais viver sem aquilo. É aquele tipo de situação que você era feliz, eu não tinha, mas não sabia que seria mais feliz ainda. Né? Então, aqui com os polímeros, aí no caso, né, a Betinha compartilhou com muito tempo com a gente essa tecnologia que a gente ainda faz prensado, mas a ideia do Aitera é fazer isso já com uma impressora das moldagens, já das placas de acetato já feita com resina específica para isso. São as tecnologias que estão entrando, né, de aparelhos invisíveis, tecnologia dos alinhadores, que tem cada vez ficado mais forte. Eu gosto muito de finalizar com esse material, porque ele permite, que ele tem uma certa flexibilidade, ele permite a natureza fazer a parte dela também. Lembrem de olhar esse lado esquerdo, onde tinha aquela exostose, praticamente já não existe mais. Aqui a placa, eu gosto, isso é um conceito meu, eu gosto de manter o palato como placa de estabilização, porque ela não deixa perder expansão nem nada. E eu faço aquele furinho na área da papila para sempre manter ativo o relé neural. Lembra aquele monte de sensores que nós temos lá naquela imagem que eu mostrei do nosso sistema nervoso central e os pares cranianos? Então, é importante que eles tenham uma aferência correta. Se eu deixo aquilo vedado, eu impeço esse relé neural de acontecer. Então, nesse caso, eu deixando liberado, a ponta da língua vai na papila. Inferior, uma placa simples, mais leve, inclusive, em alguns casos, eu tenho usado para trabalhar com bruxismo.
muita gente pensa em enfrentar o bruxismo de forma, colocar uma placa pesada de Michigan, de resina prensada, aquela coisa toda, e o sistema estomatognático, ele vai interpretar aquilo como uma coisa agressiva, em muitos casos. Então, o paciente acaba não conseguindo utilizar, é muito duro e tal. O silicone foi usado uma época para tratar de bruxismo e tal, mas piorava muito, porque ele é macio, estimulava mais ainda a mastigar. Então, piorava o bruxismo, funcionava como chiclete. Aí, no caso, o polímero, ele tem uma textura intermediária, ele não é duro e também não é mole que nem o silicone. E a ideia principal que eu lanço para vocês, principalmente agora na pandemia, é desativar o bruxismo. É o grande desafio que nós temos. Como é que eu vou saber se eu desativei? Uma placa como essa, de 1,5, né, que é que eu uso mais, se o paciente é bruxômono daquele que está ativo, ele vai destruir essa placa em 2 semanas, entendeu? Se chegar lá. Então, se ele não está destruindo a placa, está deixando marcas de movimentação harmônica, essa placa pode durar até 5 anos, que eu já observei. Entendeu? Então, ou seja, desativou o bruxismo. Eu não estou enfrentando o bruxismo, eu estou desativando. Mas como que eu vou fazer isso? Dando condições para o paciente se autoconhecer e conhecer o sistema estomatognático. Eu sempre explico para ele para que serve toda essa articulação, musculatura, a inervação que ele tem, de forma que ele possa entender que o remédio não está na placa, não está no comprimido, está dentro dele, entendeu? Através das endorfinas, das serotoninas, da melatonina, que vai ajudar ele a dormir melhor. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais disso. Então, interessa para mim colocar ele em equilíbrio, para ele poder se autossustentar e evitar de voltar a bruxar novamente. Então, aqui, como nós acompanhamos, veja que ele ganhou dimensão vertical funcional. Muita gente se assusta, pô, mexer em dimensão vertical é uma coisa absurda, mas você pode mexer no ângulo mandibular, no plano maxilar, até uma determinada fase. Não dá para fazer isso a vida inteira, mas até um determinado ponto. E na criança, então, isso é muito mais rápido, como nós vimos agora em agosto, nós tivemos a 25º Congresso da BOFM, né? A Academia Brasileira de Ortopedia Funcional do Maxilar. Vimos várias palestras mostrando que o objetivo é encontrar isso aí. Inclusive a professora Patrícia Valério, que deu uma brilhante palestra, um dos pontos que ela colocou que é comprovadamente possível mexer no ângulo mandibular, no ângulo goníaco, até uma determinada faixa de idade. Lógico, eu não posso fazer isso a vida inteira, mas é um centro de crescimento que nós podemos estimular para encontrar uma guia anterior sem sobrecarga, com liberdade de movimento. De um lado e do outro, veja que aquela oclusão de Brody já não tem mais. Ele não quis consertar o dentinho, deixa aí, o dia que ele quiser, isso aí uma resina resolve. E aqui, visto de frente, a última imagem que eu tenho dele, bem equilibrada, a imagem que a gente viu naquele primeiro slide que mostrou o que é uma oclusão equilibrada, é alguma coisa que a gente quer buscar perto disso. Inicialmente, vejam agora na imagem seguinte como ele vai levantar. Olha o que vai acontecer com essa arcada. Sem colocar um bracket nesse paciente. Os acessórios, claro, não são ortopedia funcional, aqueles acessórios que eu usei para extrusão, mas é um recurso adicional que a gente pode fazer para ganhar mais performance e atingir o objetivo que é esse aqui. Inicialmente, de um lado, e como ele ficou, e mais um como ele ficou mais adiante. Como é que nós chegamos? Então, esse é o objetivo, encontrar equilíbrio, autoestima,
autoconfiança, tudo isso que o paciente vai desenvolver. Nossa belíssimo Rio de Janeiro, aqui no Nascer do Sol. Bem, falamos de endorfinas, serotoninas, melatonina, etc. Mas aqui deixa eu contar uma historinha rápida sobre esse paciente. O paciente está com 32 anos. Aí uma das reclamações principais dele era: doutor, eu durmo pouco, eu durmo mal. Mas por que você dorme mal? Eu durmo muito tarde. Você dorme tarde? Quanto tarde? Às 3h30 da manhã. Eu falei: às 3h30 da manhã? Mas você está fazendo algum pós-graduação, alguns tem que ficar estudando, alguma coisa? Não, eu fico no celular. Fico no celular até 3h30 da manhã. Aí eu olhei para a cara dele e falei: você está sabotando o seu sono. E ele olhou para mim e falou: como é que está acontecendo? O celular estimula uma série e bloqueia os hormônios, como a melatonina, e você vai ter dificuldade de... Ele estimula o cortisol, estimula a adrenalina. Aí eu propus para ele a seguinte situação: semana que vem, em vez de desligar o celular às 3h30, você vai desligar às 3h. Na outra, 2h30. Na outra, 2h. Vai tirando devagar até você desligar ele 10 horas da noite. E bota ele num lugar longe da sua cama, porque isso aqui está te fazendo muito mal. Você está se boicotando. Daqui a 60 dias você volta. Se você fizer isso que eu te falei, eu tenho algum tratamento para te propor. Vamos ver quando ele voltar, mês que vem agora. Em outubro ele deve voltar. Bem, mas a gente vê vítimas de ansiedade em tudo quanto é jeito. Então, esse é um paciente de 18 anos de idade. Olha só, um sorriso destruído por ele mesmo, ele estava se autodestruindo, tomando excesso de refrigerante, que eu não vou falar o nome, mas começa com C e termina com A. Começa com CO e termina com LA. Então, é um refrigerante que tem cafeína e o pH é muito baixo. A cafeína é um estimulante, um mediador químico. O que vai fazer? Estimular o bruxismo. Então, dentre as atividades que eu recomendo os bruxômanos a parar de cafeína durante a noite. Eu sou muito sensível à cafeína. Se eu tomar um cafezinho à noite, eu vou ficar em zumbi. Talvez eu vá me bruxar todo. Então, eu já não tomo. Então, pode tomar café? Pode. Mas evitar de tomar café depois de 6 horas da tarde. Mate e outras situações que tenham cafeína, que possa gerar esse mediador químico, né? Que vai estimular o bruxismo. Além disso, o pH baixo desse refrigerante dissolveu o esmalte todo desse paciente. Então, eu tenho isso aqui, uma arcada destruída, ele ainda tem um incisivo, ainda tem um canino decíduo, veja lá onde seria o 23, porque ele não tinha o lateral. O canino nasceu na posição do 22 e ficou o canininho descido aí, já tomando ácido há muito tempo, se autodestruindo. E olha só essas erosões ácidas imensas aqui. A culpa não é do refrigerante, tá? E uma das coisas que eu falei: menino, você não tem mãe não para mandar você parar com isso? Ele falou: quando eu abro a geladeira tem refrigerante, eu tomo refrigerante. Você não sabe que gosto tem água, não? Ele falou: não. Mas não vai saber mesmo, porque a água não tem gosto de nada, mas é a única coisa que você está autorizado a beber se você quiser ser tratado por mim. Se você quiser continuar tomando refrigerante, eu não vou ter o que te oferecer. Aí, logicamente, parou o refrigerante e veio para tratar. Então, isso aqui é a arcada dele, ó. Veja o canino no lugar do 22, destruições oclusais, assim, já aparecendo, cúspides já tinham ido embora. E embaixo tinha os 32 dentes, tá? Os sisos estão lá. Os sisos não foram destruídos ainda porque não deu tempo. Ele está com 18 anos, não deu tempo de destruir, mas também estavam na fila para destruição. Então, isso é a face de uma imagem de uma autodestruição.
bruxismo junto com desmineralização. Bom, vamos começar desprogramando o sistema. É uma placa de Howlett simples, um pouquinho de expansão leve, porque o que eu tenho para oferecer para ele é preparar para uma reabilitação oral. E eu falei para ele que o que o Papai do Céu deu para ele de graça e ele destruiu, ele vai gastar o dinheiro de um carro novo, bom, para colocar um artificial. E vocês vão ver o andamento disso. Ele vai reconstruir isso tudo agora com resinas na reabilitação oral. Foi tudo overlay, onlay, todos esses recursos que nós temos hoje com as resinas modernas, e esse é o produto final já equilibrado para ele poder ter autoestima, e virou modelo depois, foi trabalhar lá fora, e agora tocar o barco. Vamos ver como é que ficou essas oclusais. Inicial, olha só. Olha só o quanto de reconstrução e a qualidade dessa reconstrução para ele poder mastigar e ter autoestima de sorrir sem moderação, né? E enfrentar a vida de modelo que agora ele não tinha como desfilar na passarela, porque quando ele sorria, por virava a cara, né? Pode passar. Aí assustava todo mundo. Vamos adiante. Então, esse é grandes destruições e grandes reconstruções. Isso é o que a odontologia moderna tem a oferecer. Grande destruição. Claro, se continuasse com a erosão ácida, nada disso ia permanecer, ia perder, inclusive, esse dinheiro imenso que ele gastou para essa reabilitação oral. Então, acho que agora, olha só, inicial. Agora sim que ele está com um sorriso, pode sorrir sem moderação. É isso que a gente quer encontrar, devolver o sistema estomatognático, funcionalidade e autoestima. E longevidade. O Rio de Janeiro continua lindo. Bem, esse já é um paciente que veio mais tarde, né? Quase 50 anos. Ele tinha feito tratamento ortodôntico na adolescência e ele tinha anodontia de um lateral, o lateral 22. E perdeu também premolares inferiores. Ele não sabe se foi para o tratamento ortodôntico ou se perdeu por perdição mesmo, mas eu acho que foi por tratamento ortodôntico. Vamos lá? Você vê que é marcada sem um sorriso inexpressivo, uma boca como se fosse assim, boca murcha, né? Sem substância. E vamos fazer um teste para ele. Ele falou, doutor, eu sou muito descontente com o meu sorriso, sou descontente com o meu perfil, e eu queria dar um jeito para, se é possível, reconstruir isso tudo. Bom, vamos fazer um teste. Então, fiz a moldagem e vamos reconstruir isso aqui, ó. Canino de um lado encostado no central, o 22 não tem, então é o 23 com 21 encostado. Então, essa arcada com menos um dente ficou curta e sobrecarregada. Então, com a musculatura que ele tenta esconder mais ainda o sorriso, ele comprime de fora para dentro. Então, a marcada aqui está em colapso. O que eu fiz? Bom, vamos escanear, fazer uma placa de polímero e vou colocar aqui resina estética da cor do dente, como se fosse o volume, está vendo aqui na vestibular, o volume de preenchimento que eu pretendo te devolver. E assim você vai ficar com isso uns dias, você vai ver se é isso mesmo que você quer. Mas depois não chegar, não é bem isso que eu queria, não ficou bom. Aí eu coloquei, ó, volume, ficou mais volumoso, ganhou mais preenchimento. E ele adorou, comia até com isso. Não é feito para comer, mas ele até comia com isso. Bom, então vamos começar o trabalho. Arcada em colapso, né? Aí veja que a resina estética, eu fiz aquilo assim, de uma forma até mais grotesca, né? Mais grosseira.
De repente, se ele achasse que ficou bom demais, ele ia ficar mastigando com isso meio à vontade. Então, distalizador do setor 2, levando o canino para o lugar do canino. E levando o central, o 21, para o lugar, para a desinclinação que eu queria. Então, ele vai ativando. E aqui eu já estou com 6 meses de andamento, ele abriu esse espaço. E eu já coloquei um outro aparelho, também de polímero, encaixado ali um dentinho de estoque. Coloquei um lateral de estoque já lá para disfarçar. Você vê que o dente mais bonito que nós temos aí é o dente de estoque, o resto está tudo horrível. E dei a chance para ele, que tinha perdido esse premolar inferior. Não interessa, porque vamos abrir o espaço e colocar o implante. Aí distalizando, aí com arco de Howley, né? Um D3, aqui distalizando os 2 molares desse lado. E vamos com esse conjunto, né? Arcada superior e inferior. Ele vai tocando o barco, vai usando o de baixo de dia, os 2 durante o dia, por causa do lateral, né? Ele não podia ficar sem, que já tem um vazio ali. E aqui, já um pouquinho mais à frente, troquei a placa, troquei o dentinho, que agora ele já está se preparando para o implante. Vai adiante. Tinha osso, não precisou fazer enxerto ósseo. Uma imagem da inclinação desse 21, muito inclinado, e a raiz meio que atrapalhando o espaço do implante. Cada vez que ele vinha, eu adicionava um pouquinho de resina na disto cervical desse 22, perdão, para ele, desse 21, para ele migrando e desinclinando. Até que a gente conseguiu chegar nessa desinclinação. Então, você vê esse dentinho de estoque, que ele usava o dia inteiro, né, esse aparelho, eu ia adicionando cada vez que ele vinha, a cada 15 dias, eu fazia consulta mais próxima, e adicionando resina e desinclinando. E isso foi esse é inicial, e aqui pode passar para a gente ver quanto ele ganhou de estrutura, quanto ele ganhou de dimensão. Agora ele está pronto para reabilitação oral, que inclusive o inicial, né, o modelo inicial, o que ele abriu de espaço para o 22, o inferior, lembra, perdeu o premolar ali, vai distalizar, e ele aqui já com o implante colocado, já aberto embaixo. Olha quanto ele abriu e vai colocar um premolar aí para funcionar. Equilibrou a arcada. Está lá já com o provisório do implante. Eu vou fazer ainda pequenos ajustes aqui na frente. Você vê que eu tenho esse 42, é muito largo. Eu tenho que fazer alguns micro stripping para ele poder encaixar melhor. E o superior também já está na fase do implante. Aí já está sepultado o implante, entendeu? Já está na primeira etapa, que é colocar para a hoste de integração. Mas ele mantém o dentinho ali, que eu vejo que ele está com a placa de acetato, lá no premolar, você vê a placa aparecendo, ele pode continuar praticamente vida normal, ele pode até comer com isso. Deixei afastado da região ali de cicatrização, né, para não ficar machucando. Ele pode até comer com isso. Não dá para comer rapadura, pé de moleque, torresmo, mas arroz, feijão, macarrão, normal. Não precisa ficar na papinha também, não. Mas à vista o polímero, né? Você vê que ele pega lá toda aquela região de encapsulamento para dar retenção, e está com a oclusal encaixada, inclusive, tocando nesse 21, para manter as distâncias ali, e o lateral, que é um dentinho de estoque, o 22. Aqui já colocado, acho que aí já quando ele colocou o provisório do implante. Mais uma vez, aqui visto já na reabilitação oral, sorriso inicial, vamos lá, inicial, e aqui sorriso final. E agora com a reabilitação oral já executada.
ou seja, autoestima, autoconfiança. Ele agora já é reformado, né, que é da Marinha, e ele está seguindo um projeto novo na vida dele e está feliz da vida, e todo ano ele vem me visitar. Agora estou tratando dos filhos dele, todo ano ele vem me visitar e mostrar como é que está o sorriso. Vamos adiante? E assim. Esse é o momento atual da reabilitação oral pronta, né? Uma outra situação, o paciente que perdeu um incisivo lateral. Não era nodontia. Um acidente, ela acabou perdendo o incisivo lateral, não deu para recuperar. Então, nós vamos colocar para ela, enquanto espera o implante, osteointegração, aquela coisa toda, o polímero, aí o espaço, né, do lateral está preservado, não precisa mexer em nada, e vai colocar um dentinho de estoque, vê lá o encapsulamento do polímero, encapsulado de pré para trás e colado, que o polímero aceita colar resina como se fosse resina com resina. Então, tá aí. E como é que ela tá? Se ela sorrir na rua, ninguém vai imaginar que ela tem um dentinho de estoque, e ela pode, inclusive, comer com isso. Como eu falei, torresmo, rapadura, pé de moleque, não pode. Como é? E o dentinho, preparando agora, esperando a reabilitação oral, que vai ficar, com certeza, maravilhosa. A melhor vista aqui do Rio de Janeiro é lá de Niterói. Então, quando mandaram o Araribóia para lá, né, falaram, vai lá para Niterói, que lá você tem uma vista linda do Rio de Janeiro. É isso aí que ele não tinha o Cristo Redentor ainda, né? Mas é por isso que mandaram o Araribóia para lá. Bem, o polímero eu estou usando para várias coisas, inclusive para fazer expansão. Você vê que eu estou como se fosse um arco de Hawley, só feito com a faixa do polímero, entendeu? Então, estou usando, inclusive, para fazer alinhamento, pequenos alinhamentos, claro. Os detalhes aqui, do expansor colado na base de polímero e essa vestibular que ficou como se fosse um Hawley. Quando ele vai expandir, a tendência do Hawley é ir para trás. Mesma coisa vai acontecer com essa faixa de polímero. E aqui colocado na boca, né, como fica um aparelho praticamente invisível. É claro que o tornilho expansor, que é um tornilho grande, ele atrapalha um pouquinho para falar. Pode acontecer do paciente tropeçar um pouquinho nas palavras, principalmente no começo, mas esteticamente, visualmente, praticamente ninguém vai perceber que ela está de aparelho. Aí outras situações que a gente usa com placas, vejam que eu mantenho o palato, eu não corto só o dente, e o furinho lá na papila incisiva, mostrando onde deve ser esse relé neural que eu quero manter funcionando. Inferior também a gente usa muito essa placa para fazer redução, descarregar carga anterior. E eu uso muito esse material branco que você está vendo, não é resina. É um material que eu uso para fazer o setup, né, o preenchimento. Agora, no Itero, a gente não vai usar mais isso, já faz o programa, já faz todo um conjunto de movimentações que você pode fazer, e aí vai fazendo as placas de acordo com essa progressividade. O que eu faço? Utilizo o corretor de escrita, esqueci o nome daquela colinha que você põe em cima do que você escreveu errado, aí ele vai secar e você escreve de novo em cima. Corretor de escrita. E aí você passa uma camada, 2, 3, ele dá um vazio onde o dente vai trabalhar dentro. Então, eu faço o setup hoje, só para vocês terem uma ideia, né? Daqui a pouco eu estou fazendo o interno e faço ainda no prensar. Eu prenso com essa distância e vou fazendo os movimentos de acordo com o que eu quero dentro dessa premissa do setup. E aí os recursos, né? Veja lá o furinho para a papila. Eu gosto de manter o palato para... Você expandiu, colocou um aparelho desse, se você não tiver palato, a tendência é perder alguma coisa. Com esse palato, polímero de 1,5,
ele não vai perder a expansão que ele fez. E ele serve muito bem para estabilizar aqui no final. A gente está cheio de saliva ali, porque ela não acabou de encaixar, e às vezes onde você deixou aquele setup, fica um vazio, você está vendo ali pela saliva, que é onde o dente vai trabalhar ali dentro. Recursos que a gente está adicionando à reputação dinâmica. Inferior também é a mesma coisa. E aqui as duas juntas, eu tenho tido mais resultado para desativar o bruxismo e o apertamento quando ele usa duas placas juntas à noite. Tá? Agora, nós temos o bruxismo em vigília, que a gente não dava muita atenção até um tempo atrás, mas hoje o bruxismo e apertamento em vigília está sendo muito mais visto, muito mais percebido, e aí eu recomendo usar a placa inferior durante o dia para desativar e à noite as duas juntas, em relação a DTM e em relação ao bruxismo. Tudo que ele fizer à noite de movimento de dente, ele vai escrever, vai deixar uma assinatura nesse material, entendeu? E durante o dia também, então vai deixar uma assinatura na placa inferior de como ele apertou, de como ele funciona. Ele não vai usar para comer, tá? Porque não é comendo que a gente faz bruxismo, é quando está em vigília, na ansiedade, no estresse, na contrariedade, na atividade física. Eu recomendo o paciente também, paciente apertador, a usar. Vai para a academia, vai erguer um peso, vai ficar se apertando. Coloca a placa inferior. E os recursos que a gente usa aqui expandindo. Você vê que eu estou expandindo um superior com um tornilho que seria para o inferior, porque eu quero expandir mais à frente do que atrás. Veja que eu estou sem a parte anterior. É um apinhamento severo numa pessoa com 60 anos de idade, inferior também polímero e também o tornilho sem a parte anterior, sem ralo e sem nada. Expansor simples. O paciente vai ativar, veja, uma arcada muito compressiva, muito profunda. Essa é uma oclusão patológica. Então, a chance de levar ao DTM é muito forte numa situação como essa. Então, esse tipo de placa me permite que o paciente simule uma liberdade de movimento que ele não consegue nessa oclusão profunda, nesse travamento que ele tem. Vejam só um desastre, né? Colapso total da arcada. E se isso permanecer, lógico, daqui a pouco os danos vão ficando cada vez progressivamente maiores. Desgastes errados. Então, daqui a placa superior, vejo que é um expansor. Estou tocando nesses incisivos como se fosse assim um estímulo para ele desapinhar. Inferior, a mesma coisa, também tocando nos incisivos, abrindo o espacinho para esse 31 que está sendo expulso aí de campo. E aqui as duas placas juntas. Veja, com as duas placas eu já dou um levante nessa dimensão vertical. Vai mexer na dimensão vertical do paciente. Pô, se eu perdi a dimensão vertical, por que eu não posso recuperar? Eu não posso trazê-la de volta. Então, aqui eu posso ajustar, posso aumentar, posso adicionar acrílico na oclusal para pôr mais levante e posso reembasar esse aparelho à medida que ele vai expandindo. Então, é possível fazer isso no paciente com mais de 60 anos de idade, com um aparelho discreto, entendeu? Que ele vai poder usar. Esse paciente é juiz e, inclusive, ele me relatou, doutor, eu dou sentença de aparelho. Mas você pode, né? Se alguém falar alguma coisa, você chama o Supremo, manda prender. Então, esse é o horizonte que a gente quer encontrar aqui, a nossa praia de Botafogo. Uma outra paciente, mais de 60 anos também, já aposentada, e que apresentava muita sensibilidade articular, muita dor muscular, foi mandada para mim pelo reabilitador oral, o Alexandre Cardoso, que é um dos meus principais aqui reconstrutores, né, de reabilitação oral, e vocês vão ver o trabalho lindo que ele vai executar. Uma oclusão travada totalmente, né, invertida, aqui do incisivo lateral e o canino,
criou até uma bossa canina inferior aqui nessa situação, e é uma charneira, não tem como ela fazer lateralidade, nem protrusir, travou, né? Isso já tinha algum tempo que ela estava carregando, isso não aconteceu ontem. E ela precisava fazer uma reabilitação oral, não tem como reabilitar em cima disso, ia ter que destruir o dente todo, então remover e botar implante. Bom, a ideia, a opção foi fazer a nossa reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares. Então, veja, colapso de espaço nessa região anterior esquerda. Nós vamos primeiro recuperar espaço e recuar esse incisivo, esse canino. Movimento que parece tão lógico, mas como é que eu ia fazer isso com fixo, com outra alternativa que não fosse a reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares, graças a Maurício, né, que nos presenteou, nos compartilhou essa ideia e que eu tenho o prazer de compartilhar com vocês também. Aí já fazendo um pouquinho de espaço e já preparando para fazer a segunda fase. O aparelhinho colocado, olha lá, um distalizador desse setor que vai migrar um pouquinho os incisivos para o lado direito e vai levar o lado esquerdo para distal. Ela vai ativar 2 vezes na semana e nós chegamos nesse resultado em 1 ano e meio. Veja já a reabilitação oral sendo construída. Tive que fazer um pouquinho de stripping naquele lateral que era grande demais. E nós estávamos nessa situação e chegou nesta situação. Vejam aí a distalização e expansão e vamos ver como é que ficou a oclusão dessa paciente depois da reabilitação. Lindo de um lado, lindo do outro. A estrutura periodontal bem saudável, tá? É a mesma paciente, tá? Estrutura bem saudável. A linha média dentária nunca vai coincidir. Vejam o freio embaixo com o freio em cima. Tinha rotação de maxila e tinha rotação de mandíbula. Então, a linha média dentária nunca vai ser, porque essa linha média que você está vendo aí é do lateral. A linha média correta seria com aquele central que está para a esquerda, né? Onde está o freio labial. Ali seria a linha média dentária dela. Mas ela ficou em miocêntrica e as dores orofaciais desapareceram e ela equilibrou. Qualidade de sono, qualidade de vida, né? Mais uma. E aqui, a arcada inferior, já com 1 ano depois de estabilizado, o paciente veio para mostrar, e a plaquinha de polímero como estabilizador, e para ela poder usar, para ela verificar, né, para a gente verificar se tinha algum bruxismo. Se tiver bruxismo e apertamento, vai deixar uma assinatura nesse material. É fácil da gente ler. Só secar onde ficou esbranquiçado, moído, é ali que ele está bruxando. O que eu vou fazer? Alterar essa informação, devolvo para a natureza com outra informação. E dessa maneira a gente vai conectando com o sistema nervoso central e desativando o bruxismo e apertamento, que na verdade está aqui. Aqui com a plaquinha, no caso, só inferior, tá? Não precisou da placa superior. Inicial. E como ela ficou super estabilizada, super satisfeita. Mais uma para a gente ver a autoestima dela. Inicial. E como ela ficou. Isso aí 2 anos depois, tá? 2 anos depois da reabilitação oral. Se ela ficou mais nova 2 anos depois. Inicial. Ganhou equilíbrio, ganhou função. Bom, eu quero ser esse velhinho aí, então é possível a gente tratar dos velhinhos, chegar nessa meta aí? Sim, é possível que a longevidade está aí, batendo cada vez mais. Hoje chegar aos 80 anos, com saúde, sabendo quem é, tendo autonomia, é muito possível e muito provável. Então, passar dos 80,
Essa é a minha meta. É claro que com essa Vespa e com essa lambretinha eu nunca vou passar de 80, mas na velocidade. Então eu tenho aqui o comandante Maurício Bernardi, já tem 2 anos que ele faleceu antes da pandemia, né? E eu sempre falo nele, né, porque foi um dos grandes parceiros aqui de tratamento. O paciente não é só paciente, ele é meu parceiro de tratamento. Se o que eu tenho para propor de usar aparelho, ele não usar corretamente, não fizer o que eu estou mandando, ele não vai ter o resultado que eu estou esperando, que eu estou propondo para ele. E ele era comandante reformado da Marinha, e a primeira coisa que eu falei para ele: comandante, aqui o senhor é subordinado, o comandante aqui sou eu. Você vai fazer o que eu falei. Ele falava: muito bem, professor. Isso nós somos chamados professor. Tá bem, professor, o que você mandar eu faço. E aí nós começamos a avaliar. E o tratamento dele aconteceu porque eu já havia tratado do neto, há uns anos atrás, e tratei da esposa dele, que era o neto, vinha com a avó, e a avó tinha DTM, tinha disfunção, tratei da avó, e ele, por último, veio o comandante Maurício Bernardi. Bom, vejam que ele está de lábio fechado, mas você vê os dentes ali. Se vocês prestarem atenção, está em interposição labial inferior nesses dentes. O que pode acontecer, como já há muitos anos, protrusão superior por interposição labial, compressão de mandíbula, compressão retrodiscal. E ele reclamava de dores articulares e também fazia um bruxismo, no caso, só noturno, diurno ele não detectou. Não, em vigília não existia. Mas, com 82 anos de idade, esse era o perfil do comandante. Então, nós propusemos para ele isso. A primeira imagem que eu fotografei dele mostra uma relação mandibular muito comprometida, e vamos ver o que a odontologia ofereceu para ele durante esses anos todos. Ou seja, você vê um gap, né? Uma uvejete bem avançado, tem um pouquinho de protrusão, nós vamos corrigir essa protrusão, mas o principal é liberar essa mandíbula para que ela avance e possa ter funcionalidade de descomprimir a região retrodiscal. Veja que a arcada tem bastante destruição, claro, com 82 anos, usando essa arcada de forma errada, criou aqui no inferior, veja nos incisivos, como se fosse um tobogã de desgastes. E esse desgaste era porque quando ele bruxava à noite, ele não bruxava para o lado nem para frente, ele bruxava em diagonal nessa direção da esquerda e foi acabando com esses incisivos. Então, olha só, o gap imenso que tem ali naquela área, e ele tinha dificuldade para fazer essa posição onde encaixava esse desgaste no superior. Ele não conseguia fazer se eu não guiasse ele para lá. E quando ele conseguia encaixar, eu falei: mas é aqui que eu moro, é aqui que você fica de noite. Então, veja só, aqui tiramos, ele usava uma removível inferior, tiramos para fazer a foto, né? Eu vou fazer um aparelho que ele possa usar com o APR que ele usava e sem o APR. Tanto um como o outro, o aparelho vai encaixar. Só na reputação dinâmica mesmo que dá para fazer isso. Bom, esse testando a posição, avançando 3 milímetros, essa arcada, ele fica assim. Olha só o que vai acontecer com essa mandíbula. Só nesses 3 milímetros que ele avançou, olha, já aquela diferença de overjet já cai aí pela metade. Então, eu tenho um pouquinho de protrusão, que ele vai corrigir agora. O que eu tenho para fazer é só corrigir a protrusão, preparar a musculatura e todo, desprogramar o bruxismo para ele poder fazer uma reabilitação oral. Então, quando ele coloca naquela miocêntrica, olha
o vazio que fica nessa região. É claro, pelas leis do mínimo esforço, na movimentação oclusal, a arcada vai correr para o lado de menor resistência, esse lado esquerdo. Então, tem esse vazio. Ângulo de lateralidade totalmente diferente de um lado para o outro, e ele vai ter que reaprender a usar o sistema estomatognático, e eu vou contar as histórias dele, que ele me contava, com 82 anos de idade. Vejam que a estrutura óssea, apesar da idade, está ótima. Do lado esquerdo, onde é aquele lado de sobrecarga, ele tem essa criatura aí, que esse segundo premolar, além de uma cárie no primeiro, que botaram, parece bater um prego aí nesse premolar, puseram esse troço aí que vai ter que sair, claro, ele vai acabar perdendo esse dente, estava com infecção e foi tratado o primeiro premolar. Aí ele vai ganhar, ele não queria o implante, vai ganhar uma ponte fixa. Mas comandante, o implante é melhor, não sei o que. Não, com 82 anos não quero saber de implante. Tem outra opção? Não, tem a ponte fixa. Vai para a ponte fixa, já que tem uma cárie ali no pré-molar, já aproveita e bota um elemento suspenso, que é o que vai acontecer ali adiante. Veja a estrutura óssea de incisivo na região anterior, na pré-maxila, perfeita. Inferior, olha só, tem mais osso do que muito jovem. E essa é a panorâmica, com aquela TM gasta de 82 anos, sobrecarga. Veja o desnível oclusal imenso que ele tem. Entendeu? Tem um terceiro molar lá incluso, em cima e embaixo, e 2 em cima e 1 embaixo, que foi, comandante, faz de conta que nós não vimos, deixa isso quieto aí. Então, vamos partir para a preparação da reabilitação oral. Na miocêntrica, na postura que ele vai encontrar. Então, esse foi o aparelho que eu coloquei. Você veja que o acrílico, aí nesse caso eu não usei o polímero, usei acrílico, porque eu precisava desse Howley bem leve, um fio 0,6 de apertar dente de neném, entendeu? Então, aliás, neném não tem dente, mas dente de criança. Então, ó, devagarinho a gente vai recuando. Mais adiante eu já estou com a placa mais ajustada e a própria funcionalidade vai me dizendo, sempre batendo no carbono, onde eu tenho que aumentar, onde eu tenho que diminuir, para criar uma simulação de equilíbrio e desprogramar o bruxismo, desprogramar a posição errada que ele fazia, a serra elétrica ali funcionando de noite. Então, isso nós vamos devagarinho ganhando. E uma vez que ele chega, ó, essa é a posição que a gente trabalhando, ele encaixava. E ele tentava fazer isso naturalmente, não conseguia. Aí eu mostrei o espelho para ele e falei, comandante, é aqui que você está dormindo. Ele falou, olha o quanto ele corre para a esquerda. Isso nós temos que reprogramar. Ele entendeu que ele era o ator principal desse filme e não o coadjuvante. Com a placa colocada, olha o que acontece. Ele acerta a miocêntrica, aqui ele já está praticamente concluindo a parte muscular, a parte funcional, e aí nós vamos devagarinho com o Howley, fechando um pouquinho mais os espaços de astemo. E vocês vão ver aqui o aparelho inferior, tá vendo? O Howley inferior, também fazendo alinhamento, em cima do APR, veja ali o grampo do APR, que ele usava. Então, ele pode usar isso durante o dia, esse inferior, em cima do APR, pode passar próximo, e pode usar sem o APR. Encaixa do mesmo jeito e faz o mesmo movimento, o mesmo alinhamento que a gente estava estimulando. Vocês veem ali nas linguais dos incisivos, uma coloração diferente, onde eu vou adicionando resina cada vez que ele vem. E eu marcava com ele a cada 15 dias, além de ser uma festa quando ele chegava, porque ele era um bom papo, contava piada para todo mundo, e estava sempre de bom astral. E a gente conseguiu fazer esse movimento bem gradual, bem sem sobrecarga, já chegando no estágio da reabilitação. E à noite ele usava assim, os dois juntos. Se ele quiser usar o ROT junto, o APR junto. Aqui no Rio, o APR chama ROT, tá? Pode passar.
E aí, já preparado, ele já está muscularmente preparado. Então, o que eu fiz com esse APR velho dele? Botei resina aqui, ali, para fazer calço, e ele simular a mesma coisa que ele fazia com o aparelho, só que aí podendo mastigar sem ter que estar com o aparelho. Muito bem, aqui já preparado para trocar essa prótese, essas próteses superiores, vou trocar quase todas, tinha infiltração, estava inadequada, estava desnivelada e não ia ficar. E lembre-se que reabilitação oral não é só trocar um bloco ou outro, é recuperar toda uma estrutura, toda uma funcionalidade, é mexer em dimensão vertical, é planejar para não falhar e dar uma longevidade com conforto para nossos pacientes. Pode passar. Bem, aqui, como ele está pronto, pode passar para começar a reabilitação oral. Esse APR aí vai para o lixo, né? Já é totalmente inadequada. Fui aumentando, botando resininha aqui e ali para ele poder, nos dentes do APR, né, para ele poder calçar. E vejam, na região ali da linguais dos incisivos, quanto de resina, se vocês observarem, conseguirem enxergar, vão ver camadas sucessivas de reembasamento. Entendeu? Então, cada vez que ele vinha, botava um pouquinho mais. Aí, com isso de frente, e aí já com os provisórios da reabilitação oral. Olha, colocou ali uma ponte fixa naquele prego lá que teve que sair, não deu para salvar, e já vai começando a mexer em cima também. Nesse momento, ele já está comendo de tudo com provisório, né? E como ele recuperou várias funções do sistema estomatognático, uma das que ele recuperou foi assoviar. Ele falou: professor, tem anos que eu não assoviava porque eu não conseguia. E hoje, quando eu me pego assoviando, por quê? Ele avançou a mandíbula, reduziu o overjet, devolveu uma função do sistema estomatognático, entre as várias funções que o nosso sistema executa, assoviar é uma delas. Temos relacionadas aí mais de 30 funções relacionadas com o sistema estomatognático. Outro dia me passaram aqui o vídeo de um garoto da Austrália tocando guitarra e tal. O garoto é prognático. Mas aí o pessoal da UFM mandando e tal, mas a gente vê que ele tocando guitarra com tanto... E ele tocava com a boca também. Entendeu? Descobri mais uma função do sistema estomatognático: tocar guitarra. Tocar guitarra mexendo a boca o tempo todo. Ou seja, são várias funções. O nosso sistema estomatognático, ele é importantíssimo porque é por aqui que a gente se alimenta, é por aqui que a gente respira, é por aqui que a gente inspira, é por aqui que a gente fala, se comunica, e é por aqui que a gente manifesta alegria, raiva, ansiedade, tristeza, passa tudo por aquela fiação que eu mostrei para vocês dos pares cranianos, são todos afetados por esse estresse e ansiedade que foram exacerbados durante a pandemia. E aí estão os provisórios, né? Tirou o prego dali, já colocou a ponte fixa provisória. Em cima também vai colocar os provisórios, isso aí vai sair. Gengiva excelente, bem cuidada e bem nutrida, bem distribuída. E aqui nós estamos com o comandante, já com a sua reabilitação oral concluída. Vai mexer nesse incisivo, está um pouquinho feinho, né? Vai trocar essa resina, e são refinamentos. Na reabilitação oral, uma das regras é os dentes posteriores. Na reabilitação oral, na oclusão, né? Os dentes posteriores protegem os anteriores. Então, normalmente, a reabilitação oral vem de trás para frente, ou seja, de molar para incisivo. E aí, como era antes, olha, observem bem que situação bem desagradável, bem destruída que o comandante se encontrava. E aqui
O efeito que o Hawley provocou, né? Falei um Hawley 0,6, pressão de neném e tal, bem devagarinho, reduziu a protrusão, que era pequena. O principal, observe embaixo, lembra aquele vazio, aquele vale que tinha ali, nessa região anterior esquerda, praticamente agora está nivelada, foi reconstruída. Ali tem uma resininha que ainda vai entrar, né, no central, mas todo aquele canino e lateral foram reconstruídos, pode passar. E ele agora tem autoestima devolvida, funcionalidade devolvida, e desativou o bruxismo, nesse caso, aquela serra elétrica que de noite funcionava ali. Mas o estabilizador que eu coloquei, né, inferior, um Hawley, também 0,6, bem leve. Aí, no caso, eu já não vou apertar mais dente nenhum, entendeu? Já está estabilizando. Observem bem esse perfil inicial do comandante e vejam esse perfil 2 anos depois. Olha bem. Olha a mandíbula onde está agora. Ganhou dimensão vertical e ganhou avanço mandibular. 82 anos de idade. Até que limite eu posso avançar essa mandíbula? No máximo 3 milímetros numa pessoa com essa idade. Porque eu tenho limitações de ATMs que já não vão responder como responderiam aos 8, 9 anos de idade, claro. O sorriso inicial do comandante e agora, mais uma, o que a odontologia pode oferecer para ele de melhor, né? A odontologia do século XXI, que é a odontologia da autoestima, da reconstrução, do sono equilibrado, da qualidade de vida, de autoestima, tudo isso junto. Isso é que nós temos valorizando, e termino com o caso do comandante Maurício Bernardes, xará do nosso professor Maurício Vaz de Lima, que proporcionou para esse outro Maurício aí qualidade de vida, recuperar funções do sistema estomatognático e alegria. E uma vez o comandante me falou, professor, o dia que eu morrer eu vou pedir para deixarem meu sorriso à mostra, porque eu vejo todo defunto, de boca fechada, eu quero mostrar que o meu dente é tão bonito. Falei, deixa de ser mórbido. E acabou sendo cremado, né? Mas Deus o tenha, na sua infinita bondade, assim junto com o Maurício, o outro Maurício Vaz de Lima lá. E um grande prazer sempre compartilhar com vocês. Não vou me estender muito, para também não ficar cansativo. Me coloco sempre à disposição como coordenador do grupo de estudo Maurício Vaz de Lima. Essa ideia que não morre, as pessoas passam, as ideias ficam. Então, o Maurício nunca vai morrer porque a ideia que ele passou permanece entre nós. Hoje, com a tecnologia, trabalhando cada vez mais ao nosso lado. E como ele dizia, há 40 anos atrás, o dia que eu pegar uma cefalometria e ver a arcada em todos os sentidos, aí ela vai ter um valor para mim, que é o que a gente tem hoje com as tomografias e os pesquisadores que estão seguindo esse caminho para nos presentear, que nem o Arnaldo Scarlatti, o Marcos Gribel, pessoas que estão estudando isso para colocar a tecnologia a serviço do nosso diagnóstico. Lembrem-se que quem planeja corretamente dificilmente vai falhar. Então, se você não planeja, se você falha no planejamento, você está planejando falhar. Lembre-se sempre disso. E na busca dos equilíbrios do sistema estomatognático e do ser humano como um todo, uma das coisas que eu tenho recomendado aos meus pacientes que são portadores de bruxismo, apertamento, é meditação, respiração, atividade física regular e prazerosa, deixar a farmacinha interna funcionar, entendeu? E evitar de ficar buscando a farmácia externa para a gente poder funcionar. Então, os melhores remédios estão dentro da gente.
bem como os maiores venenos também estão dentro da gente. Então, lembrem-se disso, estimular o seu paciente a encontrar o próprio equilíbrio e, com isso, ele vai ter longevidade e gratidão pelo trabalho que vocês fizeram. Agradeço a todos a atenção e nos próximos eventos, próximos congressos, fui precedido por grandes professores, ali Paulo Roberto da última, da penúltima, o Bagé da última, a Valéria Medal e outros, eu não vou enunciar, porque foram tantos colegas nossos que falaram que tivemos esse grande prazer. Obrigado a vocês todos. Nós que agradecemos, professor, uma excelente palestra, lindos casos. Muito importante falar, nós temos possibilidade com a reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares tratar crianças e adultos. Nós podemos tratar todos têm esse direito. Exatamente. Todos nós podemos tratar. Então, o senhor mostrou esses exemplos lindos, né? Casos como esse último caso, de uma distorrelação que conseguiu melhorar essa posição de mandíbula. Lindo caso, parabéns, brilhante mesmo. Então, o Ivo, mais uma vez, né, como o professor mesmo falou, o doutor Humberto Soliva, as nossas palestras anteriores são lindas palestras. Por favor, pessoal, compartilhem essas palestras. O Brasil e o mundo precisam conhecer reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares. É uma técnica linda da ortopedia funcional dos maxilares, é uma técnica que abrange todas as idades, né, e uma técnica extremamente democrática. Todos nós podemos fazer. Tendo bastante conhecimento e bastante estudo, é muito simples de lidar com essa técnica. Nós temos mestres como o doutor Humberto Soliva, que estão à disposição para nos passar todo o conhecimento. Isso que é o mais lindo da ortopedia e desse grupo maravilhoso, que é o grupo de estudos do Maurício, né? Nesse grande gênio da odontologia brasileira que desenvolveu essa técnica brilhante. Então, pessoal, mais uma vez, um lindo sábado, né? Com muito conhecimento. Agradeço a todos. Compartilhem as palestras. Essas palestras vão ficar para sempre lá no canal do Ivo. Quero fazer um lembrete no final, que eu só mostrei casos de adulto jovem, adulto médio, adulto velho, porque a minha objetivo não é mostrar tratamento de criança. Claro que a gente trata também 6 anos de idade, 5 anos de idade, mas o objetivo é mostrar a possibilidade de tratar aquele que não teve a chance de tratar na hora certa. Que o melhor tratamento é o tratamento na hora correta. A gente chama tratamento precoce de uma forma errada, mas é o tratamento na hora certa. Se o paciente vai se apresentar a você aos 82 anos de idade, você vai tratar ele aos 82 anos de idade. Se ele aparecer aos 5, 6 anos, vou tratar ele aos 5, 6 anos, desde que tenha uma indicação específica para isso, assim como o paciente idoso, paciente adulto, se tiver indicação, nós temos recursos dentro da ortopedia funcional dos maxilares, aí puxando a brasa para reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares. Exatamente. Obrigado, professor. Então, até o próximo sábado, então. Tchau. Oxalá.